O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Vamos prosseguir com o nosso seminário. Porém, como o Mestre trouxe de maneira simbólica, toda a verdade está exarada nas parábolas, nas elucidações, nos encontros terapêuticos que Ele proporcionou e que foram registrados nos Evangelhos. Tudo ali colocado simbolicamente com um grande objetivo de que, com o tempo, com o desenvolvimento da humanidade, com as ciências que interpretam os símbolos, essa verdade fosse cada vez mais sendo delineada para ser vivenciada. Agora chegou o momento, como dizem os benfeitores, para que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessária que as leis divinas sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são as que as compreendem e ainda menos os que as praticam, conforme dizem os benfeitores na questão estudada. Então chegou esse momento cada vez maior, isso já no século XIX. Hoje, no século XXI, mais intensamente, nós somos convidados a desenvolver o conteúdo relacionado às leis para que possamos cumpri-las, compreendê-las e praticá-las, como eles dizem aqui. O movimento espírita tem o compromisso de utilizar as orientações existentes nas obras básicas e nas complementares para estudar reflexivamente as leis divinas. Até hoje, mesmo com mais de 150 anos de conhecimento espírita, ainda são poucas as pessoas que compreendem o significado profundo das leis em suas vidas e as praticam. Nós somos ainda muito poucos aqueles que agem conforme a orientação dos espíritos superiores, conforme estamos vendo. A missão dos espíritos superiores é abrir os olhos e os ouvidos a todos, por meio do ensino sobre como funcionam as leis divinas, porquanto toda ideia que não vier diretamente das reflexões acerca das leis, ou seja, que não for refletida com base nelas, é uma ideia pessoal, muitas vezes distorcida e deturpada e, consequentemente, não leva as pessoas à verdade. Então, essa questão é muito significativa e fundamental para o nosso movimento espírita. O que nós temos percebido é muita gente colocando, por exemplo, numa exposição doutrinária, aquilo que elas acham e não aquilo que as leis divinas dizem sobre o conteúdo. No atendimento fraterno, por exemplo, elas dando conselhos, orientações para as pessoas com base naquilo que elas pensam sobre o assunto, não com boa base nas leis divinas. Isso tudo é muito inadequado, porque tudo que não provém das reflexões acerca das leis pode ser qualquer coisa menos doutrina espírita, porque a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos superiores, que, conforme nós estamos vendo nessa resposta, que os espíritos vieram para abrir os olhos e ouvidos a todos, ensinando o que é realmente cada lei divina. É imprescindível que os centros espíritas sejam direcionados pelas orientações dos espíritos superiores, para que essa missão seja cumprida.
Os espíritas encarnados, para dirigir os centros, devem buscar a inspiração dos espíritos superiores, principalmente os que codificaram a doutrina, ou seja, o pensamento superior deles, que trabalham para o projeto iluminativo de Jesus por meio da doutrina espírita. Então, nós somos convidados a essa busca, essa inspiração. O que os espíritos superiores realmente falariam, o que eles aconselhariam, orientariam, para que nós possamos, em sintonia com eles, fazer o mesmo. Para isso é necessário compreender como funcionam os mecanismos das leis divinas, especialmente das leis morais, de modo que possam ser amadas, respeitadas e vivenciadas por nós. Isso significa buscar a essência do Espiritismo, para que todos possam compreender a proposta do projeto iluminativo de Jesus para a Terra e trabalhem efetivamente para que a mensagem de Jesus triunfe no planeta por meio do Consolador prometido pelo Mestre. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, dizem os benfeitores. Os ensinamentos dos Espíritos superiores que nos legaram a doutrina espírita devem ser estudados com clareza e assertividade nos centros espíritas, porque como dirigentes e trabalhadores, líderes responsáveis por levar avante o objetivo maior do Espiritismo, somos convidados a oferecer esses ensinamentos ao movimento espírita de forma clara, sem as intromissões de perspectivas pessoais que tragam os equívocos tão comuns ainda no movimento espírita. É o que nós também acabamos de falar, as pessoas trazerem aquilo que elas pensam e não aquilo que os espíritos superiores têm ensinado. Os espíritos superiores, eles nos ensinam como nós vamos compreender as leis, e são as leis as norteadoras e não as perspectivas pessoais. Para isso, somos convidados a mergulhar com profundidade nos ensinamentos de Allan Kardec, bem como a refletir sobre o Evangelho de Jesus, extraindo dos símbolos nele contido as orientações cristãs sobre como as leis divinas se manifestam. Somente assim promoveremos no centro espírita o sentimento do espírito imortal, criado para cumprir as leis divinas, exercitando as virtudes cristãs. Ninguém deve pretextar ignorância dessa realidade e todos devem julgar e apreciar com a razão. Então, o que nós falamos, o maior mal que produz maior dor é a ignorância. Como os benfeitores dizem, ninguém deve pretextar ignorância, no sentido de que a pessoa vai lamentar, eu não sabia. Todos são convidados a julgar e apreciar com a razão. Então, nós temos hoje um manancial de conhecimento da doutrina espírita, que é colocado à disposição de muita gente, diretamente em livros, em material na internet, que todos têm acesso, para que as leis divinas possam ser entendidas e praticadas. Muita gente pode dizer assim, mas tem muita coisa em português, e as outras línguas, e as outras pessoas? Já existe muito conhecimento em outras línguas. É claro que essa questão de abrangência de todo esse conhecimento em todas as línguas do planeta faz parte do projeto iluminativo de Jesus para a Terra. E gradualmente tudo isso vai ser realmente propalado para todas as pessoas do nosso planeta e não só para aqueles que têm acesso principalmente hoje ao material em português. Como os espíritos superiores dizem nessa resposta, o grande objetivo da doutrina dos espíritos é preparar o reino do bem que Jesus anunciou.
Já estamos caminhando para o 2º centenário da doutrina, em franca transição planetária da Terra de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Todos estamos sendo convocados pelos espíritos superiores para a grande obra de regeneração, engajarmos-nos definitivamente no grande projeto iluminativo de Jesus para a humanidade por meio da doutrina espírita. Então o convite é esse, o reino do bem sendo implantado na Terra. É uma determinação divina para que isso aconteça, a Terra se transformar em planeta de regeneração. Aqueles de nós que estivermos sintonizados com essa proposta, poderemos ser instrumentos muito úteis dos espíritos superiores que trabalham para que isso aconteça. Que eles precisam de nós para difundir essa proposta renovadora para todo o planeta. Somos também convidados a fazer reajustes na forma como o movimento espírita tem levado avante a proposta dos espíritos superiores, para que possamos verificar o quanto já conquistamos e o quanto ainda somos convidados a realizar, dada a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então nós somos aquilo que nós estamos falando desde o início do seminário. O movimento espírita que paralisa no sentido de que nós já estamos fazendo bem assim e não precisamos de mudar, está de uma certa forma contrário à lei do progresso. Nós somos convidados constantemente a reformular a forma como nós estamos trabalhando, atuando, conforme o próprio progresso da humanidade. Não dá para, em pleno século XXI, nós fazermos coisas que fazíamos há 30 anos atrás. Não tem como a humanidade de hoje, as pessoas de hoje, que estão adentrando no movimento espírita, ter a mesma mentalidade que tinha na década de 80 do século passado. Então, se nós não mudarmos a forma como apresentamos, nós não fazemos esse trabalho que os benfeitores espirituais colocam na questão 627. Desenvolvemos no âmbito do projeto Espiritizar o método reflexivo consciencial com o objetivo de investigar as leis, de forma a despertar a vontade de aplicação dos conceitos profundos ensinados pela doutrina espírita, que se fundamenta nas próprias leis divinas presentes em nossas consciências. Vejamos que nós temos aquilo que a Regilaine fez a pergunta antes do intervalo. Como que nós acessamos as questões conscienciais? Por meio do atributo da vontade. Então, a vontade de aplicar os conceitos profundos é imprescindível, mas não basta a vontade, é preciso saber como nós vamos agir. Por isso que o mentor Honório coloca das ações, como que nós podemos agir para praticar aquilo que nós temos vontade. Porque se eu tiver vontade de fazer, mas eu não souber como fazer, eu vou ficar na vontade, concordam? Fico somente na vontade. É necessário que nós tenhamos instrumentos para que a vontade de aplicar as leis divinas e sermos felizes seja estabelecida em nossas vidas. A reflexão é uma ferramenta que temos para acessar as leis divinas. Há uma crença popularizada, muito presente no movimento espírita, de que para se lidar com as questões espirituais é preciso ser uma pessoa boa. Inverteu-se o processo. Na verdade, para que alguém se torne uma pessoa que manifeste virtudes como a bondade, por exemplo, é necessário realizar uma ação, que é refletir sobre os postulados da doutrina espírita na própria vida, de modo a investigar o funcionamento das leis divinas para praticá-las por meio do exercício constante das virtudes.
Somente assim a pessoa tornar-se-á gradualmente virtuosa, né? Porque tem muita gente, não, espírita é naturalmente virtuoso. Isso é ilusório, né? Não é o fato de ser espírita que vai gerar virtudes em nós. E a doutrina espírita nos gera informações para que nós façamos esforços, sim, de sermos pessoas virtuosas. Aí a doutrina espírita é a fomentadora, a partir dos seus ensinamentos, de tudo que nós vamos fazer. Agora, se vamos fazer ou não, vai depender de cada um de nós. Por isso que é necessário instrumentos para que a reflexão seja realizada, fazendo a ponte entre o pensar, o sentir e o se conscientizar para poder vivenciar. A implementação de projetos iluminativos com base no método reflexivo consciencial tende a produzir médiuns, escritores, expositores, evangelizadores, atendentes fraternos, etc., em sintonia com os espíritos superiores que estão incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou, conforme a resposta da questão 627. Então, nós teremos um movimento cada vez mais espírita se nós tivermos instrumentos para refletir o conteúdo da doutrina espírita na nossa vida. E aí seremos médiuns melhores, escritores melhores, expositores melhores, atendentes, evangelizadores. Todas as áreas do centro espírita estarão sendo contempladas dessa forma por meio das reflexões. Esse esforço tem como objetivo tornar o movimento cada vez mais espírita, fiel ao projeto iluminativo de Jesus e as bases kardecianas. Vamos ver agora um novo item do seminário, que é os pilares do método reflexivo consciencial. O método reflexivo consciencial, ele é composto de 4 pilares. Pilar, como o próprio nome indica, é o que sustenta. E não é possível tirar um pilar sem gerar todo um comprometimento da estrutura de uma construção. Então, nós temos 4 pilares que são indissociáveis um do outro e nenhum deles pode ser retirado, sob pena de não ser mais o método reflexivo consciencial. Isso deve ficar muito claro. E os pilares acontecem o tempo todo, os 4 juntos. A separação que nós vamos dar agora é apenas didática, para que entendamos que existem 4 pilares, mas os 4 pilares sustentam todo o edifício. Então, o método reflexivo consciencial é esse método cujo objetivo é aprofundarmos na investigação das leis divinas que já estão em nossa consciência, mas que de alguma maneira nós esquecemos e desprezamos, como está lá na questão 621. E somos convidados a investigar para poder, aí sim, refletir sobre elas e praticá-las por meio das virtudes. Vamos ver agora o primeiro pilar do método. É o consciencial. O objetivo é estimular diretamente a consciência, convidando-nos a investigar as leis divinas nela presentes, para auxiliar o espírito imortal encarnado a se tornar um ser consciencial, conforme os espíritos superiores ensinam na questão 619 do Livro dos Espíritos, que nós já refletimos. Então vejamos, se nós temos leis que nós esquecemos e desprezamos, nós somos convidados a investigar essas leis, para que, ao investigar essas leis, nós despertemos para, em vez de desprezá-las, amá-las, cumpri-las. Em vez de nós
esquecermos, nós relembrarmos cada vez mais dessas leis, trazê-las vivas dentro de nós. Esse é o pilar consciencial. Nos tornarmos seres conscienciais. É aquilo que nós vimos na mensagem do mentor Honório, trabalhar os nossos pensamentos, sentimentos e consciência. Consciência da realidade da vida, do que nós estamos fazendo aqui no mundo físico. Nós estamos no mundo físico para desenvolver um sentido existencial, como seres que devemos ser conscienciais, seres plenamente voltados para as leis divinas e para a prática das virtudes. É esse o convite desse momento grave pelo qual passa a humanidade, para transformarmos a Terra de mundo de expiações e provas em mundo de regeneração, como nós acabamos de ver na questão 627. Esse pilar tem como objetivo estimular uma habitualidade de se utilizar as leis divinas em nossas vidas. Todas as atividades educativas das instituições espíritas devem abordar as leis divinas, tais como a lei de amor, justiça e caridade, lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de causa e efeito, lei de misericórdia, lei de solidariedade, lei de sociedade, lei de solidariedade, lei do dever, etc. De modo prático, para que não apenas as conheçamos teoricamente, mas nos sintamos estimulados a praticá-las em nossas vidas. Não basta saber que existem essas leis. Se nós estudarmos de uma forma intelectual as leis, nós vamos aprender que existem leis tais, tais e tais. Mas qual é o sentido dessas leis na nossa vida? Esse sentido na nossa vida prático é que vai fazer com que nós sejamos estimulados a praticá-las. Tanto nós, facilitadores de um trabalho no centro espírita, quanto aqueles que nos buscarem com base nesse objetivo. Segundo pilar é o conhecimento com base no pensamento reflexivo consciencial. O objetivo é desenvolver a arte de refletir, de modo que nos sintamos estimulados ao conhecimento da verdade libertadora, ou seja, as leis divinas, pelo estudo reflexivo do Evangelho de Jesus, das obras kardecianas e complementares idôneas, de modo que reflitamos sobre o significado dessas leis em nossas vidas. Então, nós vimos agora há pouco, antes do intervalo, que a reflexão é uma virtude fundamental para fazer a ponte entre o pensamento, o sentimento e a consciência. É uma arte. Desenvolver a virtude da reflexão é um trabalho que nós vamos nos proporcionando. Por quê? Há uma tendência nossa, enquanto humanidade, principalmente na sociedade ocidental ou ocidentalizada, de agirmos por impulso, de não agirmos conforme a autoconsciência, porque a nossa mente, ela tende a ficar focadas em situações circunstanciais, ao nosso passado, ao nosso futuro, às circunstâncias externas. Mas nós somos seres conscienciais, nós somos seres criados para evoluirmos na vertical da vida, para elevarmos-nos, como nós refletimos na mensagem do Honório inicial. Esse é o compromisso. Só vamos nos conectar com esse compromisso de elevação da nossa consciência a partir do momento que nós nos tornamos pessoas reflexivas, para que sintamos o conhecimento da verdade libertadora,
e ao sentir a consciência se manifeste de forma que a vontade seja de vivenciar tudo isso na própria vida. Esse é o grande objetivo desse pilar, desenvolver a virtude da reflexão para que nós possamos cada vez mais estarmos conscientes das leis em nossas vidas. Esse pilar que está relacionado à questão de nós desenvolvermos autonomia em ressignificando o automatismo que vivemos, exatamente. A pessoa impulsiva é uma pessoa que vive de uma forma automática. O automático é aquela pessoa como se ela fosse um robô. Vive de qualquer jeito, como se não fosse um ser que estivesse no mundo para evoluir na vertical da vida. O ser autonômico é aquele que desenvolve, faz esforço para desenvolver a virtude da reflexão. Em todas as circunstâncias ele vai refletir: qual é o sentido disso para mim? O que eu ganho enquanto espírito imortal agindo dessa maneira? O que eu perco agindo dessa maneira? E a pessoa vai se tornando mais reflexiva com base nas leis. E como nós vimos que as leis existem para que sejamos felizes, quanto mais autonomia reflexiva nós desenvolvemos, mais felizes nós seremos. Quanto mais conhecermos as leis e sabermos praticá-las no dia a dia, mais felicidade nós conquistaremos, nos tornando essa pessoa mais autonômica. Se essa questão tem a ver com o mandamento que Jesus ensinou do amar ao próximo como a si mesmo, que tudo começa no si mesmo, sim. Por quê? Se nós não fizermos esforços para nos tornarmos pessoas mais reflexivas, gerando autonomia da nossa consciência, com base na reflexão, nós não seremos felizes, nós não estaremos de bem com a vida. Como que nós poderemos amar o próximo, fazer o bem às pessoas, se nós mesmos não estivermos bem? Então a base de tudo somos nós, e a partir de nós vamos auxiliar outras pessoas a fazer o mesmo, que é o amar o próximo como a si mesmo, o fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Se nós não tivermos o hábito de agir assim dentro do centro espírita, em nossas vidas, para levar isso para o centro espírita, não vai acontecer o trabalho de realmente de tornar os centros espíritas células cristãs, em que o cristianismo lá dos primórdios da igreja de Antioquia seja implantado nos nossos centros espíritas. Não apenas o cristianismo lá dos primórdios, mas a forma que Kardec também organizava a Sociedade Espírita de Paris, que era um verdadeiro laboratório moral de reflexões acerca dos conteúdos que os benfeitores espirituais traziam. Então Kardec foi um espírito profundamente reflexivo. Nós vamos ver que o método reflexivo consciencial, uma das bases dele é o método dialético que Kardec utilizou. Nós vamos ver isso hoje à tarde. Se o automatismo é o mesmo que condicionamento, sim, é a mesma coisa. A pessoa fica condicionada a viver uma vida de qualquer jeito, a mesmice de sempre. Ela só vai se libertar por meio da reflexão autonômica, né? Essa autonomia reflexiva, refletindo cada vez mais para se tornar para desenvolver a autonomia da sua consciência. Pergunta se a reflexão tem a ver com a vigilância e oração que Jesus ensina. Na verdade, é exatamente o vigiar e orar que Jesus recomenda lá no Evangelho, é a reflexão
que modernamente nós usamos o termo reflexão. A meditação reflexiva é a própria vigilância. Vigilância é uma observação amorosa de si mesmo. Jesus não disse policiai e orai, ele disse vigiai e orai. Policiamento é uma coisa coerciva, e a vigilância é sempre com suavidade e leveza, porque ela é uma prática virtuosa em si mesma. Só vai acontecer se houver uma observação amorosa de nós mesmos. Se o primeiro e o segundo pilar é o movimento de raciocínio e reflexão, sim, de uma certa forma, não é só o raciocínio. O primeiro pilar é você saber quais são as leis e qual é o sentido dessas leis na sua vida. O segundo pilar é você refletir sobre essas leis a partir do sentido que você sabe. Você conhece as leis, e aí qual é o sentido disso na minha vida? Eu vou trazer esse sentido por meio da reflexão. O terceiro pilar é estimular a prática das virtudes. As reflexões devem sensibilizar e convidar as pessoas a uma compreensão lógica e emocional sobre como as leis divinas funcionam em suas próprias consciências, de modo que desenvolvam um amor maior a Deus e às suas leis, para que elas sintam vontade de respeitá-las e vivenciá-las, pelo desenvolvimento das virtudes cristãs em si mesmas. De nada adiantaria nós conhecermos as leis se nós não desenvolvermos as virtudes que acessam as leis. Cumpre-se as leis por meio das virtudes. Então, se nós não nos dispusermos a fazer um esforço constante, continuado, paciente, perseverante, disciplinado para desenvolver as virtudes cristãs, fica um processo inútil em si mesmo, inútil do ponto de vista presente, do tempo presente, porque sempre vai ser útil para o espírito imortal qualquer conhecimento que ele adquira, só que uma utilidade mais para o futuro do que para o presente, porque se nós soubermos quais são as leis, para que elas servem, mas não fizermos esforços para praticá-las por meio das virtudes, o movimento fica incipiente. Então, toda reflexão com método reflexivo consciencial vai nos convidar a entender como funciona a lei e a virtude ou as virtudes que nós somos convidados a desenvolver para cumprir aquela lei, porque, caso contrário, o processo transformador não acontecerá. A pessoa que busca o centro espírita, ela tem desejo de melhoria, senão ela não estaria buscando, ela não está satisfeita com as religiões de origem e busca o centro espírita. Está desejosa de mudar. Como transformar esse desejo em vontade de mudança e efetiva mudança? Por meio das reflexões que vão sensibilizar e convidar a pessoa a praticar as virtudes por meio dessa compreensão lógica e emocional. Porque, vejamos, nós estudamos que na questão 614, que as leis divinas existem para que sejamos felizes. Entender isso em profundidade é muito importante. Por quê? Muitas vezes a pessoa vê a lei divina como estorvo. Nossa, que droga essa lei de causa e efeito, ela não me permite fazer o que eu quero. O que você quer enquanto espírito imortal, o que você deseja enquanto persona transitória. Porque há uma diferença muito grande entre o que você deseja como persona transitória, que não se vê como espírito imortal, daquilo que você quer como espírito imortal. Então, se nós vermos a lei como estorvo, é porque nós não compreendemos, ainda não refletimos profundamente o aspecto moral da questão, a compreensão lógica e emocional sobre como as leis divinas funcionam na nossa própria consciência.
Então, tudo isso deve ser um pilar fundamental. Ser virtuoso não é favor para Deus, não é favor para os espíritos superiores. Fazer esforço, ressignificando a fala, não é ser virtuoso no sentido de que já somos. É fazer esforços para desenvolver virtudes, não é um favor que nós estamos fazendo para os espíritos superiores, eles já são felizes. O que eles querem é que nós sejamos felizes como eles são. E para isso, compreender essa compreensão lógica e emocional. Por que lógica e emocional? Porque às vezes a razão sozinha não basta. Se eu sei que as leis existem para que eu seja feliz, eu sei que eu sou livre para fazer qualquer escolha, que as escolhas que eu faço, eu sou responsável por elas, e que elas têm consequências, e mesmo assim, eu desejo dar vazão ao meu ego, e não à minha consciência, o que eu estou fazendo? Eu tenho apenas uma compreensão racional dos fatos. Basta para mudar? Basta? Não. Se eu não tiver uma compreensão lógica emocional no nível do sentir, que vale a pena investir nessa direção, porque é nessa direção que vai me trazer felicidade, e não é esta que vai me trazer um prazer efêmero, mas que vai me gerar infelicidade, que eu desejo pelo prazer que ela me gera, mas que eu sei que vai gerar infelicidade. Às vezes já até provei dessa infelicidade e do desprazer depois do prazer, mas muitas vezes nós continuamos seguindo por esse caminho. Enquanto nós não fizermos esforços reais para essa compreensão lógica e emocional sobre como as leis divinas funcionam nas nossas consciências, aí a situação vai ficar apenas no intelecto, sem trazer para a transformação moral, porque é essa transformação moral que vai gerar a felicidade. Então, todo o nosso trabalho conosco e com aqueles que estão buscando, desejosos de melhoria, deve ser nessa direção. Compreender que fazer esforços para desenvolver virtudes e cumprir as leis é bom para quem pratica isso. Gera uma vida com suavidade, com leveza, com contentamento, que são as virtudes da avaliação, para que nós saibamos e sintamos o significado disso na nossa vida. Qualquer movimento que não estimule isso, qualquer trabalho que não estimule isso, é um trabalho que não está em sintonia com os espíritos superiores, conforme nós acabamos de ver na questão 627, porque não gera transformação moral. Tudo aquilo que gera informação, mas que não estimula a transformação moral, que só vai acontecer pelo desenvolvimento das virtudes cristãs em si mesmas, não está em sintonia. O Anjo complementa, a questão, falando sobre a questão do desejo egóico que gera prazer, e esse prazer de alguma maneira anestesia o ser, e que o quão importante as reflexões que toquem no sentimento, para que nós sintamos vontade de agir conforme o querer do espírito imortal e não o desejo transitório do ego. É exatamente isso o objetivo do terceiro pilar. Refletir que vale a pena fazer esses esforços, porque o desejo egóico satisfeito com prazer, ele é efêmero, ele passa, logo passa, e a pessoa permanece num vazio cada vez maior. Quanto mais vazão ela dá às questões egóicas, aos prazeres egóicos, mais ela vai se sentir vazia.
quanto mais ela refletir para ter uma compreensão lógica e emocional sobre o quanto as leis divinas vão proporcionar felicidade para ela, quando ela se dispõe a desenvolver as virtudes, por mais trabalhoso que seja isso, vale a pena fazer todos os esforços. Então existe a lei do esforço intimamente ligada com a lei do trabalho. A lei do trabalho nos convida à operosidade. É trabalhoso, sim, mas é um trabalho que vale a pena. Então isso tudo, em qualquer seminário, palestra, estudo, com o método reflexivo consciencial, nós somos convidados por um dever de consciência a abordar essas questões dessa forma. Utilizar na nossa vida como aplicadores disso e auxiliar outras pessoas a pensar assim também. Porque, caso contrário, nós vamos entrar no rol dos hipócritas que os benfeitores colocam na questão 627. Nós temos todo o conhecimento e agimos de forma hipócrita, sem fazer esforços reais de trazer esses conhecimentos para dentro das nossas vidas, né? Mesmo sabendo que isso gera felicidade, mas como nós não estamos ainda emocionalmente tocados, o saber fica numa dicotomia com o sentir. E aí nós ainda não sentimos emocionalmente vinculados à proposta dos benfeitores, dos espíritos superiores. Se a compreensão lógica e emocional tem a ver com o autodomínio e a maturidade do espírito, sim, porque a compreensão lógica e emocional é uma compreensão fruto da experiência que o espírito se proporciona. Se ele ficar apenas no intelecto, ele vai saber muita coisa. Se ele refletir ao longo do tempo, porque o sentir é mais demorado que o saber. Para saber, basta estudar com afinco, você sabe. Se pega um livro como O Significado das Leis Divinas em Nossas Vidas e lê de ponta a ponta, você vai saber uma série de leis, você vai saber uma série de virtudes, da existência de uma série de leis, da existência de uma série de virtudes. Mas se nós não refletirmos para nos permitir sentir tudo aquilo e que vale a pena tudo aquilo que está ali colocado, os textos do Evangelho segundo o Espiritismo, as perguntas do Livro dos Espíritos e tudo aquilo que está sendo refletido, colocado em nossas vidas dentro de uma forma que gere a compreensão lógica e emocional, se esse movimento de maturação do ser não for proporcionado, nós temos as informações bonitas, só que aí tem uma questão que os benfeitores colocam na 627, na pergunta 627. Nós não poderemos pretextar ignorância. No dia do juízo, o que vai acontecer se nós não tomarmos juízo antes da hora, antes desse dia? Nós não poderemos pretextar ignorância, porque nós sabíamos, mas não nos proporcionamos sentir aquilo que sabíamos. Isso é fruto do esforço do Espírito. Se não houver esforço de reflexão profunda no sentido maior disso tudo, e que isso tudo gera felicidade para nós, nós não fazemos. E aí, claro, as nossas responsabilidades, o espírita tem uma responsabilidade, mesmo que ele só frequente reunião pública, para ouvir palestra e tomar passe, ele é responsável por tudo aquilo que ele recebe. E é o que Jesus ensina: muito se pedirá quem muito foi dado. Por isso, refletir sobre esse pilar aqui é fundamental, porque saber como funcionam as leis é relativamente fácil.
simples de obter essas informações. Praticar as leis por meio das virtudes é bastante trabalhoso, mas é algo que vale a pena fazer esforço. Uma boa pergunta baseada nos acontecimentos que ocorreram em Vitória, no Espírito Santo. Quem nos está acompanhando, a Polícia Militar está há uma semana em greve no Espírito Santo inteiro, o que ocasionou ondas de saques em lojas de departamentos, supermercados, assassinatos. Só essa semana mais de 100 pessoas foram assassinadas. O pessoal do exterior pode não estar acompanhando, mas isso aconteceu no Espírito Santo esta semana. E aí o que aconteceu? Depois dos saques, muitas pessoas se arrependeram e foram espontaneamente, ninguém pressionou, porque não dava para saber quem era, espontaneamente devolveram os eletrodomésticos e tudo que furtaram nessas lojas. O que leva uma pessoa a fazer isso? Vejamos, ela foi tomada de quê? Esse exemplo tem muito a ver com o que nós já falamos até agora. O que levou a pessoa a fazer isso? A furtar? Impulsividade, exatamente. Esse movimento egóico da impulsividade. Elas aproveitaram a oportunidade, tem até o ditado, a ocasião faz o ladrão. Aquela ocasião, sem polícia, não tem polícia para me prender, vou lá e pego. A pessoa pensou assim. A impulsividade. Mas as leis onde estão? Na polícia ou na consciência? As leis estão na consciência, não precisa. Para quem está consciente, mesmo que na impulsividade, é claro que a maioria não está devolvendo, a maioria furtou e permanece com o furto. Mas aqueles que já estão, mesmo sem conhecimento espírita, a lei está na consciência e o espírito acessa a lei. Ao acessar a lei, ele se arrepende. Por quê? Ele teve uma compreensão lógica emocional. Não vale a pena ficar com aquele objeto e perder a paz de consciência. Preferiram devolver o objeto e permanecer em paz. Porque todas as vezes que a pessoa olha o objeto, o que ela lembra? Do furto que fez. Imagina, a pessoa que está com a consciência anestesiada, ela, por do prazer egóico, ela não está nem aí, por enquanto, porque a consciência vai despertar depois. Mas aqueles que já despertaram minimamente, quando cai em si do que fez, vai lá e devolve. Por quê? Porque emocionalmente a pessoa já se conectou que vale a pena ter a paz de consciência, o prazer da paz de consciência, do que o prazer de ter uma televisão de plasma na sua sala, sem ter sido fruto do seu esforço, do seu trabalho. Então a gente vê na prática as leis funcionando e a pessoa acessando a lei conforme o mínimo de virtude que ela pratica. Agora imaginemos a pessoa fazendo esforços para praticar essas virtudes cada vez mais. O quão transformador isso tudo acontece na nossa vida. Sem conhecimento de nada disso, muita gente só com base na lei, na consciência faz. Imagina com consciência e com esforço constante para trabalhar. O Ângelo fala de um pensamento de Machado de Assis, ressignificando esse ditado popular. Não é a ocasião faz o ladrão, ela revela o ladrão, Porque é um fato. A ocasião, na verdade, proporcionou o desejo de furtar ou de roubar daquela pessoa. Na verdade, o desejo estava nela. Aqueles que caíram em si, em relação e viram que o desejo egóico, o prazer egóico não valia a pena, estão devolvendo. Várias pessoas, nós vimos essa notícia, que estão devolvendo
aquilo que tiraram das lojas. O quarto pilar é estimular a aplicação do conhecimento. O objetivo é abordar como aplicar o que se reflete na própria vida, de modo que haja um sentido existencial e consciencial nos estudos reflexivos, visando a superação por meio da verdade dos 3 níveis de ignorância: a de não saber a verdade, a de não sentir a verdade e a de não vivenciar a verdade. É aquilo que nós falamos desde o início do seminário. O que nós temos trabalhado aqui no Projeto Espiritizar não é nada novo. Como diz o mentor Honório, é tudo renovado. Renovado por quê? Nós estamos trabalhando, com base nesses 4 pilares, o como aplicar tudo isso na nossa vida. Não é por acaso que o estudo reflexivo das obras básicas, nós colocamos em todos os módulos as palavras nossas vidas, a presença amorosa de Deus em nossas vidas, o significado das leis divinas em nossas vidas, e assim por diante, a presença amorosa de Jesus em nossas vidas. Por quê? É necessário trazer de forma prática todos os conhecimentos, porque qual é o grande objetivo da doutrina? Não é preparar o reino de Deus na terra. Vimos na questão 627. Onde está o reino de Deus? Onde Jesus falou que o reino de Deus está? Dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, como que nós vamos mudar o mundo? Mudando cada pessoa neste mundo. É assim que nós vamos ter um mundo melhor. Então, tudo deve ter um sentido existencial, um sentido consciencial, porque se não houver um sentido existencial e consciencial, não há transformação. Esse movimento lógico-emocional não acontece. Então, se nós trazemos para as nossas vidas tudo que nós refletimos sobre as leis, sobre a prática das virtudes, o significado disso, nós vamos gradualmente superar a ignorância. Só que a ignorância não apenas no nível do saber, que é mais fácil de ser superada. A ignorância do não saber basta, como nós vimos, estudar cognitivamente as coisas, intelectualmente as coisas. A gente estuda, conhece, já sei. E aí, o que eu faço com isso? É necessário superar os 2 outros níveis de ignorância, ou de não sentir a verdade, aí a lógica emocional, do sentir essa comunhão com as leis. As leis existem para que eu seja feliz. E se elas existem para que eu seja feliz, vale a pena fazer esforços para praticar essas leis por meio das virtudes. Isso tudo é no nível do sentimento. A partir do momento que eu trago tudo isso para dentro da minha vida, eu vou gradualmente vivenciar a verdade, saber, sentir e vivenciar a verdade, superando os 3 níveis de ignorância. E aí nós temos o ser humano transformado e não apenas informado. A formação moral do ser para que ele se transforme num ser melhor. Isso só vai acontecer pela aplicação do conhecimento da doutrina em nossas vidas. Então, este pilar tem como base as questões 919 e 919A de O Livro dos Espíritos, que tratam do método prático para melhorarmos a nós mesmos por meio do autoconhecimento. Então, temos um método prático. Tudo que nós temos trabalhado no Projeto Espiritizar é prático. Nós temos, por exemplo, na série Saúde Espiritual, cura espiritual da ansiedade. Tem gente até que estranha esse termo, cura espiritual. Mas nós estamos baseados nas informações do próprio Evangelho de Jesus. Quando Jesus auxiliava alguém a se curar, ele falava: a tua fé te salvou. Ele não falava de cura, ele falava de salvação.
A cura espiritual é a cura no nível profundo da própria salvação do espírito, da transformação moral do espírito. Só se cura doenças no nível profundo, desenvolvendo uma postura profunda de saúde. Isso é o movimento da autotransformação por meio das leis e do desenvolvimento das virtudes. Por isso a série de cura espiritual da ansiedade, cura espiritual da depressão, cura espiritual do medo, das fobias, do pânico, do alcoolismo e assim por diante. A série de saúde espiritual trata do como que nós podemos praticar ações para nos tornarmos seres mais saudáveis. Na coleção de qualificação, nós temos várias obras, por exemplo, como se tornar um médium melhor, a prática da mediunidade com Jesus. Nós refletirmos não da mediunidade do ponto de vista técnico, mas a mediunidade do ponto de vista moral. Qual é o sentido da mediunidade na nossa vida? Então, como agir para ser um médium cristão e não um médium a mais, que recebe espíritos? Ser um médium a mais é fácil. Ser um médium espírita cristão é bastante trabalhoso. Tudo isso tem a ver com o pilar da aplicação. Como que eu aplico todo esse conhecimento na minha vida? O método reflexivo consciencial tem esse enfoque de trazer as questões de maneira prática, de modo a que os interessados na autotransformação possam refletir a melhor maneira para poderem realizá-la. Então temos esse convite, né? Centrar na nossa autotransformação, autoconhecimento, autodomínio, autotransformação. Se nós nos proporcionarmos essa tríade, o esforço para desenvolver essa tríade, autoconhecimento, autodomínio e autotransformação, nós estaremos utilizando todos esses conteúdos nas nossas vidas. Só assim é que a tríade vai ocorrer. Qualquer movimento diferente disso produz, na verdade, informações muito valiosas. Não desconhecemos isso. Qualquer informação que nós tivermos com os postulados da doutrina espírita são muito valiosos. Os postulados são valiosíssimos do ponto de vista do conhecimento mesmo. Mas é muito triste a gente ver pessoas com conhecimento espírita agindo como qualquer materialista na face da terra. Muito triste, porque a pessoa está informada, não está fazendo esforços de transformação da própria vida, que só vai acontecer se ela mergulhar profundamente nesses conceitos e trazê-los para dentro da própria vida. Por isso o quarto pilar é imprescindível em qualquer trabalho que nós estivermos fazendo. Sempre o facilitador de estudo, por exemplo, deve levar as pessoas que estão sob a sua orientação a refletir o quarto pilar. Todos eles, mas não tem como refletir só os 3 primeiros, falar de leis, falar de virtudes, sem trazer isso para dentro da nossa vida, porque as pessoas vão continuar sendo informadas, mas não realizarão a transformação necessária em suas vidas. Se nós utilizarmos esse método reflexivo, nós vamos estar sempre encontrando novos paradigmas transformadores do nosso ser, sim. Por quê? Você não fica parado num processo de estagnação fruto do movimento impulsivo. Você se tornando uma pessoa reflexiva, naturalmente você vai transformando uma série de situações na sua vida. Não, você com você mesmo, você com sua família, você no seu trabalho, você na sociedade de um modo geral, tudo vai sendo transformado. Não o externo, porque nós não mudamos o externo, nós mudamos a nossa forma de ver o ambiente externo. E aí
vai havendo sempre um movimento transformador, renovador e, consequentemente, mais suave, mais leve, mais feliz na nossa vida. Esse é o grande objetivo do método reflexivo consciencial, sendo utilizado na nossa vida, né? Porque nós vamos ver no final da tarde que o método você pode utilizar, pode e deve utilizar na sua vida e nas atividades do Centro Espírita, em todas elas. Todas as atividades nós vamos ver como utilizar o método reflexivo consciencial. Provavelmente vai ser amanhã de manhã esse conteúdo. Mas, principalmente, é utilizar na nossa vida como espíritos imortais esse método. Se utilizarmos, com certeza, nós seremos pessoas bem mais felizes do que se nós ficarmos na preguiça moral e não utilizarmos.